Graça e paz, meus irmãos. Bom estar com vocês mais um tempo, né? Louvo a Deus pelo empenho, louvo a Deus pela graça que Ele tem derramado sobre nossas vidas, para que nós possamos suportar esses dias maus. E de maneira especial eu agradeço ao Senhor por estar dando forças para que nós venhamos a perseverar em tudo nesse tempo de desafio. E especialmente eu agradeço a disposição, a entrega, o comprometimento de vocês em se dedicar ao aprendizado, né, a continuação da formação de vocês através desse modelo alternativo que nós estamos trabalhando. Muito obrigado, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe o esforço, o trabalho das mãos de vocês. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre aplicação. Tudo que nós estudamos até aqui, tudo que aprendemos a desenvolver, tem como objetivo final a aplicação. O fim de tudo é a aplicação, primeiramente na nossa vida de maneira individual e também de maneira geral àqueles que nos cercam, ou aqueles que nos ouvem de maneira... aqueles que nos cercam, quero dizer com isso, aqueles que nos ouvem de maneira formal, seja numa escola bíblica, num pequeno grupo, numa célula, ou numa pregação formal na igreja, num estudo na igreja, ou a nossa família, quando nós corrigimos um filho, um marido, uma esposa, como nós orientamos, exortamos, quando nós orientamos, aconselhamos um amigo. Todo tempo essa é a hora de aplicação do texto bíblico. E tudo que nós fizemos, observação, interpretação, correlação, é para que dê legitimidade a essa aplicação. Porque a aplicação ela só vai ser legítima se ela é fiel ao texto. E o que nos vai garantir essa fidelidade é o processo todo de interpretação. Que o processo de interpretação está contido nele. A observação e a correlação. O fruto desses 3 passos anteriores vai resultar desemboca na nossa aplicação. Então essa vai ser a nossa aula. Essa é a nossa 6ª aula. Apesar de 5 encontros, 2 presenciais e esse é o 3º nesse formato. 6ª aula porque a aula correlação foi a nossa 5ª aula. A aula interpretação foi 3ª e 4ª. Vocês vão lembrar que a semana passada nós tivemos o primeiro tempo, a conclusão da parte de interpretação, onde nós falamos de literaturas especiais, de figuras de linguagem, e na volta do intervalo nós falamos do exercício de correlacionar texto, né, da regra de as escrituras interpretando as escrituras, da analogia da fé. Então, como 6ª aula, nós vamos para a aplicação. E a partir de então, os outros 3 encontros que vão nos restar, 3 ou 4, eu preciso confirmar, nós vamos tratar de aplicar. É isso que nós estudamos em métodos específicos de estudar a Bíblia, né? Mas aí quando nós falamos de método, não é mais um método de se aproximar, mas métodos de estudos da Bíblia propriamente dito. Aí é método devocional, que vocês já estão desenvolvendo na disciplina do pastor Márcio, método biográfico, método analítico, enfim, nós vamos dar fazer um panorama em cima desses métodos e aprender um pouco como aplicar as ferramentas que nós aprendemos até agora para a elaboração desses estudos bíblicos. Então, hoje, seguindo na nossa disciplina de aplicação, começamos, como sempre, revendo alguns princípios de interpretação, que foi fruto da nossa leitura, da declaração de leitura. Até a aula passada, nós revemos a regra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos aqui na regra 7, que diz:
todo cristão tem o direito e responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Porém, com a ressalva: livre exame sim, livre interpretação não. Acerca desse ponto nós não vamos falar, porque creio eu que a leitura do artigo que tem esse título, livre exame sim, livre interpretação não, ou melhor, livre exame e livre interpretação, ele já abordou, né, de maneira bem ampla essa questão. E nós já falamos algumas vezes que temos liberdade para examinar, mas não temos liberdade para interpretar ao bel prazer, de acordo com as nossas tendências denominacionais, com as nossas confissões. Há padrão de interpretação, há regras de interpretações a serem obedecidas. Regra número 8, a história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação da leitura das Escrituras. O que é muito importante dizer, nessa disciplina a gente não estuda a história da interpretação. Quando vocês entrarem na disciplina de hermenêutica, que eu espero seja comigo, né, como tem sido nos últimos anos no Betel, na disciplina de hermenêutica nós temos esse momento, essa parte de estudo da interpretação na história da igreja. Então, quando essa regra 8 diz que a história da igreja é importante, mas não decisiva, é porque quando a gente estuda a interpretação, a gente vê que muita coisa boa foi estabelecida, mas também muitos erros foram cometidos ao longo da história, como continuam sendo cometidos até hoje. Então, essa história da igreja ela vai ser importante para que a gente verifique erros e verifique acertos. Ao consultar a história da igreja, nós vamos poder verificar se estamos repetindo erros, se são novos erros ou se estamos alinhados com aquilo que os gigantes nos legaram. Nós não interpretamos sozinhos as Escrituras. Além do auxílio indispensável e insubstituível do Espírito Santo, nós subimos nos ombros dos gigantes. Nós herdamos a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. E esses santos construíram ao longo das histórias parâmetros, princípios, regras, tradição de interpretação que valem e devem ser consideradas. Mas que, repetindo, não é a palavra final na interpretação das Escrituras. Regra número 9, as promessas de Deus na Bíblia toda, estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. Aqui está dizendo que todas as promessas na Bíblia estão disponíveis para que o Espírito Santo aplique aos crentes em toda a geração da igreja. Ao longo dessa aula de aplicação, nós vamos ver mais detalhadamente isso. Porque, não obstante algumas promessas serem atemporais, que se aplica a qualquer época na história da igreja, na história do povo de Deus, existem promessas específicas, temporais, que são para um determinado povo ou um determinado indivíduo em uma determinada circunstância, época da história. Então nós precisamos fazer essa distinção para que haja uma aplicação correta dessas promessas, para que nós não venhamos a cobrar de Deus aquilo que Ele não nos prometeu. Seguindo, vamos ler uma fala da Leonora Vandermeer que está na nossa apostila. A Bíblia não é uma enciclopédia a ser consultada quando temos interesse num assunto religioso, ou uma bateria de textos isolados para a defesa de certas doutrinas, nem uma coletânea de oráculos místicos pelas quais satisfazemos a curiosidade sobre o futuro. Antes, honramos a autoridade da Bíblia quando lhe permitimos: 1. Guiar-nos quando tomamos decisões. 2. Afetar nossos relacionamentos com as outras pessoas. 3. Corrigir nossas ideias a respeito da nossa visão da verdade. 4. Definir os propósitos pelos quais vivemos. Então, a Bíblia é aplicada à nossa vida quando esses 4 passos acontecem. É para isso que existe a Bíblia. É para isso que a Bíblia foi legada ao povo de Deus. Para que ela nos guie nas tomadas de decisões,
afetem os nossos relacionamentos, corrijam as nossas ideias a respeito da verdade e do mundo e definam, colocam diante de nós os verdadeiros propósitos pelos quais vivemos. Isso é a aplicação das Escrituras.